Shabbat Shalom a você que está nos assistindo, você que está aqui na Har Zion, já pedindo para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Toda semana tem mais de um vídeo de estudos que englobam, que abordam a restauração das raízes da fé. Eu sou o professor Mateus Andona e hoje nós, com a graça de Deus, entramos no estudo do livro de Shemot, Êxodo. Seguindo o calendário bíblico, saímos de Gênesis e entramos hoje no livro de Shemot. E dê uma olhada aqui no estudo baseado nesta porção primeira de Êxodo, que é Êxodo 1 ao capítulo 6:1. O título desse estudo é Yeshua, Israel e a Torá. Yeshua, Israel e a Torá. E a imagem que eu coloquei aqui como ilustração é uma pintura muito famosa de um artista judeu, polonês, chamado Maurice Gottlieb. E o Maurice Gottlieb, ele pintou uma série de gravuras representando Yeshua como judeu. Então essa tela é chamada Yeshua ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E ele representou em Yeshua bem judeu, tá vendo? E ali os espectadores, né, uns analisando, outros ali parecem em desespero, lamentando, né? Outros debatendo, outros analisando. Então ele fez isso porque na época estava tendo muito pogrom, muito antissemitismo por meio dos cristãos, os católicos, né, dos protestantes. Então o Maurício ele pensou o seguinte: olha, Jesus é judeu. Todo cristão que serve, que tem o Messias de Israel como seu Messias, não pode perseguir os irmãos de Jesus, não pode perseguir os judeus. Se você serve a um judeu chamado Jesus Cristo, como é que você vai perseguir os irmãos desse judeu? Como é que você vai odiar os irmãos desse judeu? Jesus é judeu. E ele começou a pintar esse conceito em várias telas, essa é uma delas, viu? E tem tudo a ver com o título da mensagem de hoje. Por quê? O que eu quero dizer a você é o seguinte: Êxodo é um livro que molda, que forja, que cunha a identidade do povo de Israel. E a identidade do povo de Israel é a identidade do povo de Deus. O processo que você vai ler do primeiro ao último capítulo no Êxodo é a formação da nação de Israel. Até o final do livro de Gênesis, os judeus eram uma família. Era um grupo de patriarcas, com filhos, noras, netos, bisnetos. Agora no Êxodo, Deus já começa a lidar com um contingente. Aquela família de nômades de um arameu, de Abraão, veio a se tornar uma grande, poderosa nação. E Deus vai formar, Deus vai moldar essa identidade, mas não dando uma identidade nova para o seu povo. Deus vai restaurar a identidade que deu para quem? Para Abraão. Era essa identidade que o povo de Israel tinha que sair do Egito com ela. Então o livro de Êxodo, ele forma a identidade do povo de Israel. E eu quero dizer a você o seguinte: o povo de Deus, seja você judeu ou não, se você crê no Deus de Israel através de Yeshua, você foi aproximado de Israel, então você faz parte desse contingente. Se você faz parte desse contingente, o livro de Êxodo é para você. Os ensinos de Êxodo são para você. Os preceitos de Êxodo são para você. A realidade do Êxodo é a sua realidade. A identidade do Êxodo é a sua identidade, judeu ou não. E eu quero apregoar a você o seguinte: os pilares da nossa identidade como servos do Eterno, judeus ou não, estão aqui, ó. Dê uma olhada de novo. Yeshua, Israel e a Torá. São três pilares inseparáveis para quem defende a fé no Deus único e no seu ungido Yeshua. Tire um deles e você vai ter uma fé, uma identidade manca, incompleta. Dê uma olhada aqui comigo então num primeiro versículo aqui. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 1, verso 1. Nós temos aí os filhos de Israel. José morre, surge um novo faraó que não lembrou, não quis lembrar dos feitos, da bênção que José perpetuou sobre o Egito. E então ele
verifica esse novo rei que o povo judeu está crescendo, está se multiplicando. Mas dê uma olhada aqui num versículo especial, o versículo 7, eu vou colocar ele aqui em hebraico, veja, vamos ler da direita para a esquerda. Uvnei Israel pru, vishtru, veirbu, veatzmu, bemeod, meod, vetemale haaretz otam. Mas os filhos de Israel foram fecundos, pru, né, frutificaram. E esse verbo é muito interessante, olha. Vi ishtsu, que vem do verbo charatz, que aqui traduziram como aumentaram muito, né? Muito, tem até duas vezes lá, meod, bemeod, aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Só que o problema é que os rabinos notaram que esse verbo, charatz, que eu coloquei ali em branco, em hebraico e em amarelo aqui em português, não é algo muito positivo. Porque é um verbo que a gente usa para enxame de inseto. Então denota, os rabinos falam, olha, esse crescimento não foi um crescimento muito saudável. Houve sim um crescimento numérico, mas houve o quê? Houve um crescimento onde a identidade de Abraão começou a ser perdida. Onde o povo de Israel começou a ser assimilado pela cultura egípcia. Meu irmão, era a cultura mais avançada da época. Você não precisava de mais nada. Era a sociedade mais avançada, mais rica da época. Uma das. Então o povo hebreu, como foi recebido por José, foi recebido com honrarias, ele meio que, puxa vida, isso é muito bom. E os rabinos dizem que o Midrash Shmot Rabbah, que são comentários que os rabinos tecem sobre o livro de Êxodo, Shmot Rabbah, eles dizem o seguinte: a necessidade de assimilar era tão grande, que logo depois que José morreu, eles decidiram entre eles, não vamos mais circuncidar nossos filhos, porque fica mais fácil a assimilação, né? Olha que interessante. Então o verbo charatz é em hebraico literalmente enxame. Então isso denota algo negativo em relação aos filhos de Israel. Esse crescimento foi acompanhado de um afastamento do Deus dos patriarcas, de um afastamento da Torá. Mas Mateus, não havia Torá ainda. Havia. Deus em Gênesis abençoa Isaac e fala assim: Isaac, eu estou te abençoando porque o seu pai Abraão foi fiel à minha Torá. Existia um tipo de Torá, existia um tipo de moral, princípios éticos e morais que eram seguidos pelo povo de Israel, mas que foram abandonados no Egito, visando o quê? Se parecer mais com o egípcio. O hebreu era diferente porque era uma raça diferente. Tanto é que a filha de Faraó, ela bate o olho no bebê Moisés, e ela identifica na hora, esse é menino dos hebreus. Mas houve ali uma necessidade de aceitação, de assimilar, de não ser mais distinto. Então os rabinos chamam muita atenção, e isso despertou o quê? Esse afastamento gerou uma perda de identidade, que foi agravada com a astúcia, ou sabedoria, né? No hebraico a palavra aqui traduzida como astúcia é esperteza, né? A esperteza de Faraó, que disse o quê? Esse povo vai multiplicar, vai se unir ao nosso inimigo e pode nos despojar daqui do Egito, pode nos destruir e ir embora. Temos que fazer alguma coisa. Então nós temos aqui o início da história do Shemot, e você vê que essa identidade estava o quê? Ela estava afetada. Ela havia sido afetada, a identidade do povo judeu, aquelas promessas que Deus havia dado a Abraão, lá em Gênesis 12, vocês vão ser, Abraão, eu vou criar de você um povo, esse povo vai ser luz para as nações, esse povo vai aproximar os homens novamente à luz divina. Aquilo estava sendo meio perdido. E aí Faraó, então, esse novo Faraó teve essa ideia de afligir os judeus, de lhes fazer amargar a vida com servidão. Então aí entra a estratégia de colocar os filhos de Israel para serem escravos, viu? Não eram mais convidados, se tornaram então escravos, por causa da assimilação. Agora olha que coisa interessante.
ao longo da história, todas as vezes que o povo de Israel quis ser aceito, quis ser assimilado, o antissemitismo aumenta, ele não diminui. Porque às vezes você pensa assim, como judeu, se nós fôssemos iguais a eles, eles não nos perseguiriam tanto. Então houve tentativas ao longo da história de assimilar, mas todas as vezes que Israel buscou assimilar, o antissemitismo aumenta, ele não diminui. Você já percebeu isso? Aconteceu isso no Egito, né? Os rabinos falam que eles estavam tentando assimilar, despertou ainda mais em Faraó. Por quê? Porque eles cresciam, despertou o antissemitismo. Onde mais aconteceu isso? Na Pérsia, lembra lá com Esther? Foi a mesma coisa, né? Os judeus estavam ali participando até de banquetes de Assuero. Então, nessa tentativa de assimilação, houve mais uma vez o quê? O levante do antissemitismo. Na época dos macabeus, mais uma vez, os judeus tentando o quê? Se parecer mais com a cultura grega, com a cultura helenística. O que aconteceu? Mais antissemitismo. Depois, na Europa iluminista, os judeus se sentindo parte da Alemanha, parte ali daquele desenvolvimento científico, né? Os melhores professores, os maiores acadêmicos, os maiores filósofos da época, músicos, né? O judeu se sentia primeiro alemão e depois judeu. Adiantou alguma coisa? Sabe por quê? Porque a assimilação, ela é mais perigosa do que a perseguição. Vou falar de novo. A assimilação é mais perigosa do que a perseguição. Porque quando você é perseguido, você automaticamente se une. A perseguição traz unidade, ela faz as pessoas se unirem mais, faz um ajudar o outro. Quando você é perseguido, você fortalece a sua identidade, muitas vezes porque você está sendo perseguido por causa da sua identidade. Então, a perseguição fortalece a identidade, fortalece a distinção. Mas e a assimilação? Assimilação não. E ela representa um perigo maior do que a perseguição. Porque você perde a sua identidade. E se você perder a sua identidade, você está a um passo de ser o quê? Destruído. Uma pessoa sem identidade é uma pessoa sem personalidade. Uma pessoa sem distinção, sem algo único, é uma pessoa solta no vazio, é um comum. A assimilação é muito mais perigosa do que a perseguição. É um perigo que sempre rondou a casa de Israel. Olha aqui. Um povo que sofre de amnésia, o que estava acontecendo lá no Egito, o povo estava esquecendo de quem era, esquecendo de onde vieram, esquecendo quem foi o patriarca, esqueceram-se das promessas, esqueceram-se de Canaã. Não era para esse povo estar preocupado em ir para Canaã, meu irmão? Pensa um pouquinho. Os rabinos falam, eles estavam tão preocupados em ser assimilados e serem aceitos pela cultura egípcia, que esqueceram de subir para Canaã. Esqueceram de cumprir a promessa dada a Abraão. Então, o povo que sofre de amnésia identitária é facilmente manipulado e conduzido a assumir uma outra identidade. O objetivo final de Faraó não era só escravizar o judeu, era sim destruí-lo por completo, meu irmão. Destruir por completo. E aí, o Eterno não ia deixar isso acontecer. Porque a redenção do mundo está vinculada à identidade de Israel. Se o povo judeu perde a sua identidade como povo semente de Abraão, com a missão de Abraão, quem é que vai trazer a redenção ao mundo? Quem é que vai resgatar a criação novamente para Deus? De onde vai vir o Messias, o Redentor prometido em Gênesis 3,15? Não pode. Então Deus o quê? Levanta um homem escolhido, chamado pelos rabinos do primeiro Redentor. Diga, primeiro Redentor. Ele é chamado de Goel, ele é chamado de Redentor, esse homem. E ele é achado ali, teve um decreto de Faraó para matar todos os meninos. Atenção, Faraó estava numa neura tão grande, que ele agiu no mesmo espírito de Herodes. Ele mandou matar todos os meninos, não eram só meninos hebreus. Se você lê no original, aqui no capítulo 1, verso 22, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no Nilo. O tradutor acrescentou aí,
que nascerem aos hebreus, mas não tem essa palavra no original. Ele estava matando todo menino que nascia de medo. Porque dizem os rabinos que ele foi avisado, né? Foi avisado pelos magos, foi avisado pelos astrólogos, que estava para nascer o rei dos judeus. Mesma coisa lá de Herodes, não é? Tem muito paralelo o êxodo com a vida de Yeshua. E aí Faraó é avisado, está para nascer o redentor dos judeus. E aí Faraó dá essa ordem desesperada, né? Mata então todo menino. E aí Yochevet, que é a mãe de Moisés, da casa de Levi, ela esconde Moshe, vocês conhecem a história. E a filha de Faraó, muito estranho, né? Estava se banhando. Tem até gente que fala que esse banho aí não era um banho. O egípcio não tinha esse costume assim de banho. Até o Rabino Shulam diz mesmo que ela estava ali fazendo a mikveh, uma cerimônia de purificação, que ela já tinha alguma noção da fé de Abraão, e ela era uma interessada nas coisas dos hebreus, e ela se banhava então como o costume das hebreias. Não sei se isso é verdade, mas eu acho muito interessante. O fato é que ela acha lá o menino, dá o nome dela de Moshe, que é tirado das águas, até em hebraico mesmo, tem esse sentido, e Moisés então é criado no palácio de Faraó, ali com toda a ciência da época, né? Toda a filosofia egípcia, e ele, em um determinado momento, já com seus 40 anos, ele decide então atuar como esse redentor. Eu pessoalmente creio que ele sempre soube que ele era um menino especial, que ele seria usado para coisas grandes. E quando ele achou que ele estava na hora de dar-se a conhecer, né, ele saiu e começou, vou começar a minha missão. Aí viu lá o capataz espancando o escravo, foi lá e talvez aplicou um mata-leão muito forte, né, veio a falecer lá o egípcio, escondeu na areia, e aí vê lá dois hebreus brigando, ele já chega e já falando, peraí, mas o que vocês estão brigando? E aí o culpado, né, o que estava provocando a briga, vira para ele e diz o quê? Quem é que te fez juiz e príncipe aqui sobre nós? Você vai matar algum de nós e esconder na areia, igual você fez lá com... E aí ele descobriu que liderar judeu não é nada fácil. Ele nem tinha assumido ainda a posição de líder, já estava tendo a sua liderança questionada. Quem é que te apontou juiz aqui sobre nós? Você acha que é fácil, meu irmão? Por isso que nós oramos todos os dias aqui pelo governo de Israel. Vocês têm que orar, meu irmão, não é uma posição fácil. Liderar o povo de Israel nunca foi fácil, porque o povo de Israel é um povo que não se sujeita assim facilmente a ninguém, não. Nem para os de dentro, nem para os de fora. É um povo que nunca foi dominado, é verdade, mas não é imagina o líder de um povo desse. Então, Moisés, ele tem aquele primeiro choque, e aí, quando ele tem que fugir para Midian, vocês conhecem a história, ele foge, e aí Deus encontra-se com ele no Monte Horebe, lá em Midian, na Arábia. E Deus fala com ele através da sarça, né? E Deus fala com ele, olha, você vai ser usado para que eu liberte. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, e você vai ser aquele que eu vou enviar para tirar o meu povo, né, do Egito. Você vai falar para Faraó, deixa o meu povo ir. Shlachami, deixa o meu povo ir. E aí a gente tem as primeiras provas que Moisés realmente foi um grande profeta, um grande homem de Deus. As primeiras provas. Ele tenta sair fora 4 vezes. 4 vezes ele manda Deus escolher outro. Só que a primeira esse questionamento, já em Êxodo 3, ele diz o seguinte, Vaiomer Moshe ela Elohim, mi anochi, diga, mi anochi, ki eler el par'o, vechi otzi et bnei Israel mi Mitzrayim. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu, mi anochi, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Meus irmãos, eu tenho uma teoria. Isso é uma coisa minha, que eu vou compartilhar com vocês aqui.
Para mim isso não é só um sinal de humildade, não. Porque ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa mansa, né? Moisés é conhecido por isso. Mas nessa etapa da vida dele, pensa, com 40 anos tem que fugir do Egito. Tudo aquilo que ele achou que fosse verdade, não aconteceu, né? Todo aquele vínculo que ele achava que ele era egípcio, eu acho que ele achava que ele era mais até egípcio que hebreu, né? Era príncipe de Faraó, criado na corte. Se viu alguma coisa? Não, teve que sair fugido, que senão ia ser morto por Faraó. Chegou lá em Midian, foi adotado por Reuel, Jetro, não é isso? Que veio a ser sogro dele, casou com Tsípora. Meio que gostou da cultura midianita. Os rabinos dizem que Jetro já não estava adorando os deuses pagãos, ele já tinha largado já a idolatria. Por que eles dizem isso? Porque as filhas dele são perseguidas na fonte. Quando Moisés foge e senta sobre a fonte, o poço, desculpa, ele senta lá no poço, as filhas de Jetro, as 7 filhas de Jetro vêm tirar água, e elas tiram água, elas vêm para tirar água e são expulsas pelos pastores da região. Aí os rabinos, gente, esses rabinos pensam de meia-noite às 6. Eles pensam o seguinte: peraí, o sujeito é sumo sacerdote de Midian, não é uma posição qualquer. As filhas dele, todos sabiam que eram filhas do sumo sacerdote. Você acha que gente de Midian ia expulsar as filhas do sacerdote, meu irmão? Então, por isso que eles falam que o povo já estava se voltando contra, os midianitas já estavam se voltando contra Jetro, porque ele havia abandonado aquele tipo de idolatria. Ele falou: estou precisando aposentar, né? Foi literalmente isso que os rabinos diziam. Não, ele aposentou. Ele falou: mandou vocês escolherem outro sumo sacerdote aí. Então ele já estava meio de fora, a população já estava um pouco contra ele. Moisés viu aquilo ali, acaba que ele expulsa os pastores, ele tira a água, dá de beber. As mulheres relatam aquilo e Jetro acha fantástico aquilo, adota Moisés e dá Tsípora para ele. E ele fica ali 40 anos apacentando os rebanhos de Jetro. Ele começou como hebreu, meio que se tornou egípcio, depois se tornou midianita, gostou ali daquela cultura, trabalhar ali com o sogro. E aí Deus chega e fala para ele: agora você vai voltar lá para o Egito, você vai ser o líder dos hebreus para poder tirá-los do Egito. O que ele falou para Deus? Senhor, eu não sei quem sou mais. Está entendendo a raiz da pergunta? Mi anochi, quem sou eu? Não é uma expressão de humildade, é uma dúvida. Ele não sabia mais quem ele era. Eu sou hebreu? Eu sou midianita? Eu sou egípcio? Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me escolher? Eu perdi aquela identidade. Eu não fui criado como hebreu, fui criado como egípcio, adquiri cidadania midianita. Agora o Senhor quer me voltar lá para poder falar com os hebreus que eu serei um líder. É lógico que eles não vão me aceitar. Eu sou muito menos hebreus que eles. A pergunta de Moisés talvez não tenha sido só demonstração de humildade. Talvez ele estivesse confuso em relação à sua identidade. Quem sou eu? Eu sou egípcio? Eu sou midianita? Eu sou hebreu? O Eterno sempre restaura a identidade do homem antes de usá-lo grandemente. Esse é o segredo. Meu irmão, antes de ser usado por Deus, o homem de Deus tem a identidade restaurada. Isso é fato. Você pode pegar todas as instâncias da Bíblia, todos os exemplos. Antes de Deus usar, Deus chama e dá uma chacoalhada. Ó, lembra de quem você é. Lembra para que eu te chamei. Lembra de onde você veio. Pega a história. Fez isso com Abraão, fez isso com Isaac, fez isso com Jacó, fez isso com José. Fez isso com Moisés. Fez isso com Josué. Depois, a época do juízo, começa a fazer com os profetas. Os profetas fazem isso com os reis. Davi passa por isso. Lembre de onde eu te tirei. Deus fala através do profeta. Lembra de onde eu te tirei. De trás da manada eu te tirei. E te fiz rei sobre Israel. Os profetas. Jeremias tem um encontro com Deus antes de começar o seu ministério. Isaías, você já leu Isaías capítulo 2. Tem um encontro. Isaías tem encontros com o Eterno e Deus vai restaurar a sua identidade. Elias teve que ter um momento ali com Deus.
todos os patriarcas, os apóstolos, Paulo. Antes de Paulo Paulo, o grande emissário, o grande apóstolo. Mas vai ver, em Gálatas ele fala aos Gálatas, 14 anos desde da experiência lá que ele caiu por terra, lá no caminho para Damasco, 14 anos até ele começar a ensinar em Antioquia. Primeiro Deus restaura a identidade, para depois ele usar. O meu ponto principal aqui é em relação a nós. O que nós podemos aprender com essa história toda? Meu irmão, é o seguinte. Nós estamos entrando em um momento da história que, se não tivermos a nossa identidade restaurada como povo de Deus, não poderemos ser usados para cumprir a missão que Deus tem para nós nesses tempos finais. Nem Israel e nem os que foram aproximados a Israel. Ambos precisam ter identidade restaurada. Israel precisa ter identidade restaurada. Esse negócio de buscar assimilação nunca deu certo. Queremos ser uma nação como todas as outras. Escolhe aí um rei. Meu irmão, Israel precisou de Saul para ter status de reino? Você esqueceu que lá em Êxodo capítulo 19, Deus já chama Israel de reino de sacerdotes? Israel era reino muito antes de surgir Saul. Mas essa necessidade de assimilar, de querer ser parecido, de querer acabar com a distinção. E não é a mesma situação hoje da chamada igreja? Não é a mesma coisa? A identidade está sufocada, a identidade está sendo perdida. Essa necessidade de ser aceito está falando alto. E toda vez que você busca ser assimilado, você perde a identidade. Toda vez que você busca minimizar a distinção, você já perdeu a identidade. Hoje eu vejo a igreja assim, partes, né? Não estou falando, estou generalizando, mas partes do movimento cristão, da igreja cristã, a gente vê uma necessidade tão grande de ser assimilado, de parecer com a cultura, né? Nós temos que ser aceitos pela cultura, essa distinção tem que acabar. Olha isso, se acaba com a distinção, acaba com a identidade. Então, temos que restaurar a nossa identidade. Israel tem que restaurar a sua identidade, o povo de Deus tem que restaurar a sua identidade. Olha aqui, ó. Não apenas os sinais e as maravilhas transformaram para sempre a nação de Israel, né? As pragas lá, os milagres. Na verdade, quando Deus revelou a Torá, Israel se tornou uma nação distinta, com uma missão específica de ser representante de Deus perante as nações. A aliança que Deus fez no Sinai atesta, dá para Israel o status de reino. A partir do Sinai, Deus começa a chamar Israel de reino. Deus nunca chamou Abraão de reino, Deus nunca chamou Jacó de reino, nem os irmãos de José de reino. Mas aqui, quando ele deu a Torá a Israel, Israel passa a ser chamado de reino de sacerdotes, nação santa. Ou seja, a Torá foi o elemento que confirmou a Israel a sua identidade, firmada com Abraão. A Torá restaurou a identidade de Israel conforme Abraão. A Torá capacitou Israel para viver a identidade de Abraão. Se eu tenho que ser luz para as nações, se eu tenho que ser bênção para as famílias da terra, como que eu vou fazer isso? Aí veio a revelação da Torá. Mandamentos celestes, para que você possa ver Deus na terra, no dia a dia, no cotidiano. Por isso que o nome que Deus escolhe para se revelar para Moisés, você sabe que Deus tem muitos nomes, né? Tem mais de 100 nomes para Deus na Bíblia. Mas tem 7 que são considerados nomes santos. O tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. El, Elohim, Adonai, Shaddai, Tsevaot e Yah. São os 7 nomes que você, se o judeu escrever, ele não pode nem apagar. Que são os 7 nomes que exprimem a santidade do Eterno. E olha que interessante, o nome que ele escolheu para se revelar para Moisés lá em Êxodo 3, não faz parte dos 7 nomes santos. Que nome que Deus escolheu lá em capítulo 3? Quando eu chegar lá e perguntar quem me enviou, o que eu vou falar? O que Deus respondeu? Eie, Asher, Eie. Serei o que serei.
Eie, serei. Mas peraí, Mateus, por que Erie, então, não é considerado um dos nomes santos de Deus, qual Adonai, El, Shaddai, Tsevaot, Yah? Porque Erie exprime a existência. Eu vou falar isso hoje à noite, não perca a palavra de hoje. Nós vamos explorar o tetragrama, vamos descobrir que nome que é esse, vamos entender essa palavra do Erie. Por que esse nome Erie, ele tem a ver com a existência humana? É Deus sendo visto no dia a dia. É Deus sendo visto na angústia. É Deus sendo visto no sofrimento. É Deus sendo visto no cultivo. É Deus sendo visto no tratamento com o próximo. É Deus sendo visto no emprego do jornaleiro. É Deus no dia a dia do homem. Erie, eu sou, serei. É o Deus da existência. É o Deus próximo ao homem. É o Deus humanizado, vamos dizer assim. Esse é o Erie. E Deus fala com ele, ó, fala com os hebreus, que Erie te enviou a eles. O Deus da existência. O Deus que está com eles nesse momento de sofrimento. Deus esqueceu deles? Deus virou o rosto? Não. Deus estava lá, em cada açoite Deus estava lá. Em cada tijolo carregado Deus estava lá. Em cada afronta Deus estava lá. É Deus que é presente na vida do homem. Ou você acha que realmente a sua vida é assim? É um Deus distante? Existe um Deus, mas ele está tão distante que ele não está nem sabendo o que está acontecendo aqui. Aqui foi entregue para o Satã. E o Satã faz o que quer aqui. Você acha que a vida é um jogo de dado mesmo entre Deus e o diabo? Ele joga um dado lá para ver o que acontece aqui? O sujeito assistiu outro dia, estava revendo aquele filme Constantino. Já viram aquele filme Constantino? Camarada que é exorcista, né? E a imagem do filme é essa visão que muitas pessoas têm. Existe o Deus, mas ele está tão distante que ele não está nem sabendo o que está acontecendo aqui. Vem anjo para cá, tem confusão aqui. Deus não está nem aí, ele está lá distante. O mundo já está entregue ao maligno. Não é assim. Deus está no controle de tudo. Ele é o Deus presente. Ele está ele pode ser visto na natureza, ele é visto na vida do homem. Ele é Erie, o Deus que se faz presente. Então, olha, a Torá, ela revela Deus, porque esse é o aspecto da Torá. A Torá traz Deus para a terra. Moisés vai onde para receber a Torá? Ele sobe, não é? Depois ele desce. O que é isso? É uma conexão. A Torá, ela junta céus e terra. São princípios divinos adaptados para você viver aqui na terra. Então a Torá, ela revela Deus na esfera da existência humana. Como é que eu como, como é que eu durmo, como é que eu trabalho, como é que eu tenho relação sexual, como é que eu faço com as minhas necessidades. Tudo está lá falando. Como é que eu trato o arrogante, como é que eu trato o bandido, como é que eu trato o idoso, como é que eu trato o filho, como é que eu trato a mãe, como é que eu trato meu pai. A Torá mostra Deus no cotidiano humano. A Torá aproxima o homem a Deus através da relação do caráter divino humanizado. Você consegue ver Deus na esfera humana. Por isso, diga, por isso, a Torá leva o homem ao Messias, porque é o Messias que internaliza a Torá no homem. A Torá leva o homem ao Messias, porque o Messias é o quê? É a divindade em forma humana. O Messias é homem. Mas ele é Deus, mas ele é homem. Ele tem corpo. Deus não tem corpo, o Messias tem. E um corpo do qual o seu e o meu foi feito. O corpo que Deus escolheu para fazer Adão foi o do Messias, porque Deus não tem corpo. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por isso que tem que estar no plural esse verbo, façamos. Porque Deus não tem forma, então tinha que ter um outro lado dele que tinha forma. Aí esse outro foi usado como molde. É o Messias tem forma, tem perna, ele anda.
Então na Torá você vai ver um Deus humanizado, para você conseguir relacionar com Ele. Na Torá, na Torá você vai ver Deus tendo raiva. Não, Deus é perfeito. Não, mas Ele tem raiva. Ele odeia. Não, Mateus, Deus odeia. Sabia que tem coisa que Deus odeia, e o verbo em hebraico é soné, odeia. O que Ele odeia? Você vai me falar? O que na Bíblia diz que Ele odeia? Não é todo pecado. Tem pecado que Ele não gosta, mas tem pecado que Ele odeia. Quais são? Um dos pecados que Deus odeia, pecados com origem de promiscuidade sexual, Deus odeia. Divórcio, defraudação, adultério, odeia. Ele fala, né? Eu odeio o divórcio. O que mais Ele odeia? Idolatria, Ele odeia. Deus odeia. Deus tem ciúme. Deus tem filho. Deus manda Moisés falar com o faraó. Fala lá que Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa meu filho ir para me celebrar uma festa no deserto. Por quê? Porque faraó tem filho. Ele sabe então o que é. Eu sou um Deus ciumento em relação ao meu povo. Então você entende direitinho o que é, porque você também tem ciúme. É o Deus humanizado. Yeshua isso aqui foi com o lá em Beit Hesda, como é que fala em português? Beit Hesda é Betesda. No tanque de Betesda não teve um paralítico lá que ele curou? Chama Beit Hesda em aramaico, casa da graça, é o tanque. Teve o paralítico lá, ele cura o paralítico, depois ele começa a dar um discurso, não é isso? Ele fica lá, um discurso e tal. Aí ele fala com aqueles que estavam opondo, pelo fato de ser sábado, né? Ele manda o camarada, ele pega o teu leito e anda, mas era sábado. Aí o pessoal vindo o sujeito andando com o leito, falou, mas quem te mandou carregar coisa no sábado? Ah, foi, não sei quem foi não, mas eu estou curado hoje por causa dele. Aí depois descobriram que era Yeshua. E aí Yeshua acaba e diz o seguinte, olha aqui, porque se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Ah, é mesmo, Mateus, lá em Deuteronômio 18, tem uma profecia lá que ele aplica a Jesus. Não é isso que Yeshua está falando. Continua lendo. Se, porém, vocês não creem nos escritos de Moisés, olha aí, então é a Torá, não é só uma profecia específica. Se vocês não creem nos escritos de Moisés, que é a lei, a Torá, como vocês vão crer na minha palavra? Ou seja, quem não crê na vigência, no poder, na importância da lei de Deus como vontade divina adaptada para a terra, vai ter uma compreensão de Jesus falha. Não vai entender Yeshua, Jesus, na sua plenitude. Se você não compreende Moisés, não tem como você compreender Jesus na plenitude. Olha o que Paulo ensinou para Timóteo, meu irmão. 2 Timóteo 3,14. Você, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. O que são essas sagradas letras? A Torá, os profetas. Na época não tinha Novo Testamento ainda. E essa Torá, os escritos, os profetas, a Bíblia hebraica, pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Yeshua. Olha isso, meu irmão. Ela pode te tornar sábio para a salvação através da fé em Yeshua. Quem salva é a fé em Yeshua. Mas quem leva o sujeito à salvação, a entender Yeshua? A Torá. A Torá leva a pessoa a entender Yeshua e pela fé em Yeshua ele é salvo. A Torá conduz a Cristo. Moisés escreveu a meu respeito. E Timóteo, toda a Escritura, não é só de Mateus a Apocalipse, é de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para corrigir, para educar em justiça, aqui, para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, ninguém é perfeito mesmo. Nada do que eu vier a fazer vai me ajudar diante de Deus, é tudo pela graça. Timóteo entendeu. Opa, eu sou salvo pela graça, mas a maneira que eu ando, uma vez salvo, claro que importa para Deus. E a maneira como eu ando reflete aquilo que eu vou receber, porque Deus é galardoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se Ele é galardoador, o que você faz importa. Todo mundo, pela graça, recebeu o talento. Um recebeu menos, o outro recebeu mais. Porque Deus não é comunista. E Ele exige, olha, tanto que recebeu menos, quanto que recebeu mais, tem que dar frutos. Ande, caminhe, cresça, desenvolva a sua salvação, faça a sua parte. Ah, nada do que eu vou fazer. Não, Paulo está ensinando para Timóteo, porque a Torá vai te ajudar, você vai aprender a andar em retidão, para que você seja perfeito. Ah, mas eu nunca vou ser. Não interessa, mas a sua intenção vai ser chegar lá. Se você chegar ou não chegar, não interessa. Mas a sua intenção vai ser chegar lá. Se você retira a Torá e Israel da sua fé, você vai ter a sua identidade como povo de Deus comprometida. É o que está hoje. Porque a Torá nos separa para Deus e nos aponta para a redenção no Messias. Sem a Torá não há Mashiach. Sem Torá não há nova aliança. Uma vez eu confrontei um pastor presbiteriano com esse versículo que eu vou mostrar agora. Não existe esse negócio de dispensacionalismo, que houve uma época onde a lei era vigente, mas hoje estamos numa época onde a lei de Deus não é mais vigente. É a dispensação da graça. Isso é mentira. Isso é não bíblico. Isso é heresia. Porque sem lei não há... Primeiro, sem lei não há pecado, né? Sem lei não tem pecado. Então, se você crê que não tem mais lei, você pode viver do jeito que você quer. Não tem mais conceito de pecado. Vai. Ah, porque a lei... Paulo fala em Romanos 7, eu vou citar. A lei... O quê? Eu era prisioneiro da lei. Aí o sujeito fica assim, tá vendo? A lei de Deus aprisiona. Ô meu irmão, em que sentido? Em que sentido que a lei aprisiona alguém? Você vai lá no xilindró, você vai lá na cadeia. Quem está preso lá é quem guarda a lei ou quem desobedece a lei? A desobediência à lei é prisão. A desobediência à lei é prisão. Quem tem a lei escrita dentro de si é livre, porque ele não é dominado por nada. Tudo aquilo que te domina te escraviza. A lei de Deus é boa. E a nova aliança, a obra de Yeshua, nada mais é do que os princípios divinos que Moisés recebeu lá de revelação no Sinai, dessa vez não apenas escritos num livro, numa tábua, agora eles são inscritos com sangue dentro de você. Ele é escrito com sangue, aquelas letras são escritas com sangue no seu coração. Então o não matar, o não roubar, não idolatrar, passa a ser parte da sua natureza. Não precisa lutar mais contra aquilo, está dentro de mim obedecer a Deus. As coisas de Deus estão dentro de mim. Aqui ó, o agir conforme o reino está dentro de mim. Às vezes não precisa nem me ensinar sobre algo, eu sei que é errado. A Paulo fala isso também. O gentio acaba guardando a lei sem conhecer a lei, por quê? O Espírito.
Porque o Espírito escreveu a lei no coração dele. Mesmo que ele não tenha intelecto, conhecimento da lei, ele sente no coração que aquilo não é lícito. Ô meu irmão, abre o olho. Porque se você não tem a lei de Deus escrita no seu coração, você não vai saber distinguir. Você não vai ser distinto, você não vai ser santo. Santo quer dizer que não é comum. Você não é comum. Você é separado para Deus. O anjo fala com Pedro lá em Jafa: não considere comum aquilo que eu santifiquei e separei. E não estava falando em relação à comida não, meu irmão. Está falando em relação a gente. Você que não é judeu, mas recebeu o Espírito de Deus, você não é mais comum, você é santo. E agora tem que andar como filhos da luz. Como vocês são filhos da luz. Andem então como tais. Mas se você quiser viver uma vidinha aí sem distinção, o que eles vão achar de mim se eu não fizer isso? Mas todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Eu vou ser distinto. Distinção não é bom, você é diferente. Ô meu irmão, é a sua distinção que carrega a sua identidade. Não é crença não, crença até o diabo, porque o diabo é mais crente que muito crente aí. Crença não vai levar ninguém para redenção nenhuma, crença não vai garantir ressurreição de ninguém. O que garante ressurreição é uma vida santa nos caminhos de Deus. É o seu esforço, o que você fez? Ai, Mateus, tem que esforçar? Diligentemente, Paulo diz, diligentemente, buscando crescer em conhecimento, crescer em fé, crescer em aprendizado, crescer em prática. Agora você quer viver aí, querendo ser aceito pelo mundo? Já pensou se eu preocupasse aqui em ser aceito pelo mundo? Aí sinagoga eu já ia tomar bomba. Está muito clarinha, já tinha que dar uma escurecida. Já pensou se eu procurasse, Fábio? Fábio é o pastor dos jovens, filma ele aqui. Já pensou se eu procurasse, Fábio? Se você procurasse que seus jovens, a preocupação deles é ser aceito pelo mundo? Já pensou? Colocar eles aceitos, indistinguíveis. E vou te falar, hein? Nem precisa conhecer Levítico, mas se tem o Espírito Santo, a pessoa não faz essas coisas, porque bate lá dentro, o cara sente lá dentro, tem algo errado aí, tem algo errado, está estranho, mas falta conhecimento e falta Espírito Santo, aí a receita para o desastre, para a perda da identidade. Para a gente encerrar, sem lei não há nova aliança. Quem falou isso foi Jeremias aqui, Eis aí que vem dias, diz Deus, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os pais deles, no dia que os tirei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Me casei com eles e eles não foram fiéis àquela aliança, diz o Senhor. Aí o sujeito fala assim, tá vendo? Então a aliança lá, que tirou do Egito, que é baseada na lei, não existe mais. Não, continua lendo a promessa, a promessa aqui, mas esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Qual é a aliança? Essa nova aqui, né? Não é a nova que ele está prometendo? Vai ser baseada em que essa nova aliança? Na graça de Jesus. Mas não é só graça não. Sinto te informar que não é só graça não. É só você ler o texto, a profecia. O problema é que o povo não estuda mais profecia, não estuda mais lei, não estuda mais profecia. Estuda o que quer, faz o que quer, pensa do jeito que quer. Olha aqui, vamos ler então. Natati et torati bekirbam ve al-libam ertavna. Literalmente vou traduzir para você. Dei a minha Torá entre eles e no seu coração lhe inscreverei.
Isso é a nova aliança. Pode colocar aqui na tela. Pode colocar aqui. Essa é a nova aliança de acordo com a Bíblia. Ah, mas a minha denominação ensina diferente. O meu pastor falou que isso aí não vale mais. Pode pôr aqui na tela. Pode pôr isso. Aqui está claro, olha. Qual é a nova aliança? Eu já dei a Torá, ela já está entre eles. Porque aqui o verbo está no passado, natati. Não tem a conjunção aqui. Isso é outro erro. Na sua Bíblia está assim. Aí está uma confusão aí. Escreverei a Torá na mente deles. Coloca a palavra mente, coloca uma confusão. Mas no original é natati era torati. Natati é passado. Dei. Se tivesse venatati, a conjunção, aí era futuro. E darei a minha Torá entre eles. Porque aí o sujeito podia falar assim, então vai ser uma outra lei que Deus vai dar. A lei do amor. Né? A lei de Cristo. Não! Natati e Torati. Eu dei a minha Torá entre eles, Bekirbam, está no meio deles já. Agora, olha a parte sobrenatural. Ve'al libam. Al é sobre. Lev, coração. Alibam, sobre o coração deles, ertavna. O verbo lirtov, escrever, no futuro, da primeira pessoa. Eu escreverei a minha lei no coração deles. Essa é a nova aliança. Por conseguinte, a Torá. Por isso, agora que você entende o que Paulo quis escrever lá em Romanos 7:12. Por isso que a Torá é santa, meu irmão. O mandamento santo, justo e bom. E o homem espiritual, o Espírito de Deus está dentro de você, ele tem prazer na lei de Deus. Restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.